O Chamado do Agreste. Um romance espírita em Pernambuco. Capítulo 1. A sombra no agreste. O eco do luto e a falsa luz. Flores, uma vila de gente simples, cravada na aridez poética do agreste pernambucano, parecia respirar em um ritmo ancestral, ditado pelo sol que castigava a terra e pelos ventos que sopravam histórias antigas. Suas casas de taipa, com telhados de barro que absorviam o calor do dia e o liberavam lentamente na noite, e os raros sobrados coloniais, cujas janelas venezianas, carcomidas pelo tempo, pareciam olhos cansados, guardavam mais do que gerações de famílias. Guardavam os segredos, as alegrias miúdas e as cicatrizes profundas de uma terra que teimava em resistir às intempéries, especialmente a seca voraz, que ciclicamente ceifava sonhos e vidas. Mas, sob essa pátina de aparente tranquilidade, uma sombra insidiosa e ardilosa se estendia. O burburinho, que antes se limitava às conversas baixas nas feiras livres e nos terreiros de farinha, agora se espalhava como fogo em mato seco. Falava-se de um médium da luz, um homem chamado Valdemar, recém-chegado à cidade, que realizava sessões espirituais com promessas de curas milagrosas e contatos com os mortos. Valdemar não era dali. Ninguém sabia ao certo de onde viera, e ele evitava qualquer pergunta sobre seu passado. Sua figura, de fala mansa, quase um sussurro convidativo, e um olhar que parecia penetrar a alma, rapidamente conquistou a confiança dos mais vulneráveis, aqueles cujas dores eram mais latentes. Ele havia se instalado em um casarão antigo e um tanto isolado na periferia, rodeado por pés de juazeiro, mandacaros imponentes e cactos que arranhavam o céu num eterno pedido de chuva. O lugar, antes mal assombrado por lendas locais de assombrações, agora era visitado por uma procissão de almas desesperadas. Suas sessões eram um espetáculo bem orquestrado de teatralidade e manipulação psicológica. Prometia o contato com entes queridos que haviam partido de forma abrupta, vítimas de acidentes inesperados, doenças repentinas ou da própria seca que ceifava vidas sem piedade. Oferecia também a cura para males físicos incuráveis, o fim de mágoas antigas, a prosperidade nos negócios escoados pela pobreza e o retorno de amores perdidos. Dona Severina, uma mulher de quase 70 anos, com a pele mais curtida pelo sol do que o couro de um vaqueiro e as mãos calejadas pela lida diária, era o retrato vivo da dor que Valdemar tão astutamente explorava. Ela havia perdido seu único filho, Pedrinho, um jovem forte e trabalhador, levado pela desidratação em um verão particularmente cruel que deixara os rios secos e os gados morrendo. O luto era um buraco fundo em seu peito, uma ferida aberta que nenhuma reza ou simpatia parecia cicatrizar. A promessa de Valdemar, de que poderia canalizar a voz de Pedrinho, de que ele estava feliz no plano espiritual, e que a saudade logo passaria, era um bálsamo irrecusável para sua alma exausta. Ela já havia entregado suas últimas economias, guardadas em um pano amarrado na cintura sob a saia, fruto de anos vendendo bolos de milho na feira para as oferendas de purificação e passes energéticos exigidos por Valdemar. Ele sabia usar a vulnerabilidade das pessoas com maestria, explorando a fé genuína e o desespero de um luto não resolvido, com truques baratos e informações colhidas de forma ardilosa sobre a vida de seus clientes. Informações essas que eram passadas por um cúmplice que se misturava entre os fiéis antes das sessões. As mensagens eram sempre genéricas, mas carregadas de uma emoção encenada e frases-chave que faziam os corações mais sofridos acreditarem na autenticidade. A cada sessão, Valdemar pedia mais dinheiro, com a desculpa de obras de caridade para os desencarnados ou para purificar o ambiente de supostas energias negativas, que, segundo ele, impediam a total manifestação dos espíritos.
A fé dos humildes era sistematicamente corroída pela ilusão, deixando-os mais pobres, mais vazios e mais dependentes do charlatão. Capítulo 2. A intuição de Elias. O sussurro da consciência cósmica. A aproximadamente 100 quilômetros dali, em Bodocó, uma cidade que, apesar de também enfrentar os desafios do semiárido, possuía uma vitalidade peculiar, um senso de comunidade mais acentuado. Lá, Elias levava uma vida pautada pela dedicação ao próximo e ao estudo aprofundado e sincero do Espiritismo. Seu pequeno centro espírita, batizado carinhosamente de Amanhecer na Caridade, era mais do que um edifício de tijolos e argamassa. Era um refúgio de paz, conhecimento e amparo, erguido com o suor, as doações e a solidariedade dos próprios moradores. Elias, um homem de meia idade, com cabelos já salpicados de prata que contrastavam com a pele morena e rugas suaves ao redor dos olhos, que transmitiam uma serenidade profunda, era uma figura respeitada na comunidade. Sua mediunidade, desenvolvida com estudo e disciplina, era um dom puro, pautado pela caridade desinteressada e pelo desejo sincero de auxiliar aqueles que o buscavam, sem qualquer vestígio de interesse material ou de espetáculo. Ele acreditava firmemente que a verdadeira mediunidade era um instrumento divino de consolação, esclarecimento e progresso moral, um farol a guiar as almas perdidas, jamais um meio de exploração, manipulação ou enriquecimento ilícito. Uma noite de terça-feira, durante a reunião mediúnica semanal, enquanto o aroma suave de incenso de benjoim e folhas de arruda perfumava o ambiente e os cânticos suaves do evangelho preenchiam o ar, Elias sentiu uma perturbação incomum. Não era a presença de um espírito necessitado de ajuda, nem a manifestação de um sofredor buscando luz, como era comum em suas sessões. Era uma angústia difusa, uma sensação de peso que parecia pairar sobre um grande número de almas, distantes geograficamente, mas interligadas à sua sensibilidade psíquica. Imagens fragmentadas invadiram sua mente. Rostos tristes de mulheres e homens, crianças com olhares perdidos, todos marcados pela dor do luto ou da necessidade material, e pela esperança vã. Mãos estendidas em busca de um alento irreal, presas a uma teia de sombras. Elias fechou os olhos, concentrando-se, tentando decifrar o enigma. Em meio à quietude do salão, onde apenas o crepitar das velas no altar e o sussurro das preces eram audíveis, uma voz suave, quase um murmúrio, mas que ressoava com clareza cristalina em seu íntimo, ecoou. Há sombras enganando corações sedentos de luz, na vizinhança, onde o agreste encontra a ilusão. Vão à procura da verdade, antes que a fé se apague de vez e a desesperança se instale. Elias, homem de poucas palavras, mas de uma intuição aguçadíssima e uma sensibilidade espiritual profunda e treinada, sentiu no cerne de seu ser que um chamado lhe era feito. Uma missão que o levaria para além das fronteiras familiares de Bodocó, rumo ao desconhecido, impulsionado por uma força maior que a sua própria vontade. Uma noite, em sonho, viu um casarão escuro sob um céu estrelado e uma procissão de gente simples, com os olhos vendados, sendo guiada para dentro por uma figura sombria. O nome Flores surgiu em sua mente. Ele sabia que a jornada seria árdua, cheia de obstáculos e talvez perigos, mas a voz em seu interior era um comando irrefutável, uma convocação que não poderia ser ignorada. Capítulo 3. A jornada para Flores. Um deserto de dúvidas e fortalecimento. A mensagem recebida em sonho e a intuição marcante não o deixaram em paz. A cada amanhecer, a imagem dos rostos tristes se tornava mais nítida em sua mente, a urgência em seu coração mais palpável. Elias passou os dias seguintes imerso em reflexões e buscando discretamente informações sobre o que poderia estar causando tamanha perturbação espiritual.
Visitou feiras em vilarejos próximos. Conversou com tropeiros e caminhoneiros que faziam o trajeto entre as cidades do Agreste e, aos poucos, começou a ligar os pontos. Ouviu relatos cada vez mais frequentes sobre as misteriosas sessões de Valdemar em Flores. As descrições eram vagas, repletas de boatos sobre milagres e manifestações sobrenaturais, mas o tom de reverência com que alguns falavam do médium e a crescente participação de pessoas das vilas e fazendas vizinhas acenderam um sinal de alerta em Elias. Ele sentia um pressentimento ruim, uma intuição forte de que algo estava profundamente errado, de que almas inocentes estavam sendo iludidas e exploradas em sua dor mais profunda. Seu mentor espiritual, um espírito venerável que o acompanhava desde a infância, em uma de suas comunicações, confirmou o chamado. A semeadura da verdade é um trabalho contínuo, Elias, e onde a sombra se instala, a luz se faz mais necessária. Com essa certeza e a bênção de seus irmãos de fé, Elias preparou sua pequena mochila de lona. Dentro dela, alguns volumes de obras básicas do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e um exemplar de Nosso Lar, que para ele representava a esperança e a continuidade da vida, um cantil com água fresca, essencial para as longas horas de caminhada sob o sol inclemente, um pedaço de rapadura para sustentar o corpo, uma pequena Bíblia de bolso e a certeza inabalável de que estava no caminho certo, guiado por uma força superior. Despediu-se de seus poucos familiares e dos irmãos de fé no centro Amanhecer na Caridade, que o abençoaram e compreenderam a importância de sua partida, prometendo orar por sua jornada. Partiu a pé, na madrugada ainda fresca, antes que o sol pintasse o céu de um laranja ardente, prometendo aos campos secos um dia de calor sufocante. O pó da estrada, que se erguia a cada passo, tingia suas sandálias e as barras da sua calça simples de sarja. A paisagem árida, com suas catingueiras retorcidas que pareciam desenhar garras esqueléticas no horizonte, os arbustos espinhosos de macambira e avelós e o chão rachado pela estiagem prolongada desafiavam o viajante. Mas a beleza austera do sertão, com seus céus imensos e a melodia do vento, não diminuíram a determinação em seu coração. A cada quilômetro percorrido, a resolução de Elias se fortalecia, impulsionada pela certeza de que a caridade era a maior das missões e que a verdade, como a água que tanto faltava, era vital para a vida daquelas almas. As solas dos pés doíam, mas a alma se sentia leve. Capítulo 4. Os artifícios da ilusão, o palco da enganação e a infiltração. Ao chegar a Flores, Elias soube se misturar à paisagem como um nativo. Não era um estranho que chamasse atenção, apenas mais um viajante em meio a tantos outros que buscavam novas terras ou simplesmente passavam de um lugarejo para outro em busca de trabalho ou de feiras. A cidade, apesar de ter suas características, era mais um retrato do Agreste, com a poeira que se grudava em tudo e o cheiro de suor e gado seco. Elias se hospedou em uma pequena pensão no centro, um cômodo simples, com o cheiro inconfundível de mofo e café forte coado em pano. E dali, com discrição, começou sua investigação meticulosa. Passava horas observando o movimento em torno do casarão de Valdemar, que se erguia como um monstro adormecido no fim de uma rua de terra batida. Via as pessoas chegando a pé de jegue em carros velhos, com o rosto marcado pela esperança e a ansiedade, e saindo horas depois com uma expressão de desilusão, mas ainda assim presas à teia da ilusão, prometendo retornar na próxima sessão. Elias notava a repetição, a forma como a cada saída pareciam mais vazias de dinheiro, mas mais convencidas de que precisavam voltar para a próxima revelação ou cura. A infiltração, no entanto, não seria fácil. Valdemar era astuto.
Ele tinha um grupo seleto de colaboradores que atuavam como seus olhos e ouvidos na cidade, identificando os mais vulneráveis e os mais crédulos. Elias, por sorte, encontrou Dona Cotinha, uma lavadeira de mãos rugosas e língua afiada, que havia sido expulsa das sessões por fazer perguntas indevidas sobre a autenticidade das manifestações. Dona Cotinha, que já desconfiava da facilidade com que o espírito respondia apenas o que Valdemar queria, viu em Elias uma esperança. Ela o ajudou a conseguir uma vaga em uma das sessões noturnas, apresentando-o como um primo distante vindo de outra cidade. O que Elias presenciou o deixou consternado e, ao mesmo tempo, impulsionou sua determinação. O ambiente era sombrio, quase claustrofóbico, iluminado apenas por algumas velas que tremeluziam, criando sombras dançantes nas paredes que contribuíam para a atmosfera de mistério e temor reverencial. Valdemar, paramentado com roupas brancas imaculadas e um lenço que cobria metade de seu rosto, para proteger-se das energias densas do ambiente, dizia ele, discursava com uma eloquência ensaiada, usando palavras difíceis e frases de efeito que impressionavam os presentes. Sua voz era grave, e ele sabia modulá-la para criar suspense. Elias, atento a cada detalhe, como um pesquisador em campo, notou os truques simples, mas eficazes para os olhos leigos e corações crédulos. Havia um sistema de tubos finos e quase invisíveis que se estendiam por debaixo do assoalho de madeira, com aberturas disfarçadas em objetos decorativos, permitindo que vozes abafadas, distorcidas por um megafone improvisado, saíssem de locais inesperados, simulando a voz de um espírito. Objetos materializavam do nada, como flores secas ou pequenos objetos que pertenciam aos desencarnados, habilmente escondidos em compartimentos falsos nas mesas ou nas vestes amplas de Valdemar, puxados por fios de nylon quase invisíveis. Elias viu o brilho das lágrimas nos olhos das pessoas que acreditavam sinceramente estar ouvindo seus entes queridos, a esperança vã que depositavam naquele engodo, e sentiu uma urgência ainda maior de desmascarar aquela farsa antes que mais corações fossem partidos, mais almas espoliadas, mais vidas arruinadas. A fraude não era apenas financeira, era uma traição à fé mais pura e ao luto mais sagrado, um crime contra a esperança. Capítulo 5. O despertar de Zulmira, uma semente de dúvida e a luz da razão. Entre as frequentadoras assíduas das sessões de Valdemar, Zulmira era talvez a que mais se apegava àquela falsa promessa. Jovem professora da única escola municipal de Flores, com olhos expressivos que escondiam uma tristeza profunda e um coração que sangrava pela perda do noivo, João. Ele, um jovem carpinteiro promissor, havia desaparecido misteriosamente em uma viagem ao litoral, deixando um vazio imenso e um silêncio ensurdecedor em sua vida. Zulmira buscava notícias, um sinal, qualquer coisa que acalmasse a angústia que a consumia dia e noite. A princípio, as palavras de Valdemar, que afirmava incorporar o espírito de João e trazer mensagens de um além-mar de paz, de um porto seguro onde João a esperava, de águas calmas e céus azuis, lhe traziam um alívio efêmero. Ele falava com detalhes genéricos, mas com emoção convincente. Mas, com o tempo, a repetição das mensagens, a ausência de detalhes que só João saberia, a generalidade das revelações e o crescente tom de urgência nos pedidos de dinheiro para manter a conexão ou livrar João de espíritos atrasados, começaram a semear uma dúvida incômoda na mente lógica da professora. A sensação de vazio persistia, até mesmo se intensificava, pois a esperança se esvaía a cada promessa não cumprida e a cada valor exorbitante exigido. Ela via o sofrimento de Dona Severina, que empobrecia a cada sessão, e os resultados nulos para os doentes. Um dia, ao sair da sessão, com a alma mais pesada do que nunca,
Zulmira notou um homem de olhar sereno, com uma barba rala e um sorriso gentil, que a observava de longe. Era Elias. Ele se aproximou com uma delicadeza que a surpreendeu, sem qualquer tom de julgamento ou acusação. Apresentou-se e, com palavras cuidadosamente escolhidas, falou sobre a verdadeira doutrina espírita, a importância da caridade desinteressada, do consolo genuíno e a cautela com as manifestações materiais que visam explorar a fragilidade humana. Ele não mencionou Valdemar diretamente, mas suas palavras eram um bálsamo para as dúvidas que já corroíam a alma de Zulmira. Ela sentiu que ali estava alguém que falava com a alma, e não com a ambição, com o coração dividido entre a esperança vã e uma nova, porém incipiente, esperança genuína. Zulmira aceitou conversar mais detidamente com Elias. Sentaram-se sob a sombra generosa de uma algaroba antiga na praça, enquanto o sol da tarde começava a amenizar. Elias explicou os princípios do amor ao próximo, da reencarnação, da lei de causa e efeito, e como a verdadeira comunicação espiritual visa o esclarecimento, o consolo moral e a evolução, não o espetáculo ou o lucro. Ele falou da importância do discernimento, da razão aliada à fé. Naquela conversa profunda, Zulmira sentiu pela primeira vez em muito tempo um fio de esperança verdadeira, uma luz que não vinha de truques baratos e promessas ocas, mas de uma fé pura e desinteressada, pautada pela lógica e pela moral. Aquele encontro marcou o início de seu despertar. Uma fresta se abriu em sua alma, permitindo que a luz da verdade e da razão começasse a dissipar as densas sombras da ilusão que a aprisionavam. Capítulo 6. A força da verdade se une, tecendo a rede de luz e coragem. Elias, paciente, calmo e profundamente acolhedor, ofereceu a Zulmira não apenas palavras de conforto, mas um porto seguro de compreensão e respeito. Ele a ouviu sem julgamentos, permitindo que ela desabafasse toda a dor acumulada, a raiva pela manipulação e a frustração de ter sido enganada em seu momento de maior vulnerabilidade. Elias explicou com clareza e didática os princípios da mediunidade verdadeira, a importância da ética e da moralidade na prática espírita, e como o verdadeiro amparo espiritual jamais pediria dinheiro ou se aproveitaria do sofrimento alheio. A cada explicação, um véu de engano caía dos olhos de Zulmira, revelando a crueza da farsa. Por sua vez, Zulmira, com a coragem de quem acabava de desmascarar uma farsa dentro de si mesma, sentiu a urgência de agir. Ela começou a compartilhar sua história com outras pessoas que ela sabia estarem presas à rede de Valdemar. A primeira foi Dona Severina, que a princípio relutou, mergulhada na vergonha de ter sido enganada e na tristeza de ter perdido suas economias. Mas ao ouvir os detalhes dos truques de Valdemar, descritos por Zulmira com base nas explicações de Elias, e ver o olhar sincero e sofrido da jovem professora, a velha senhora desabou. A dor de ter gastado tudo o que tinha, sem ter sequer um alívio para sua dor, e a culpa por ter sido tão ingênua, eram imensas. Elias, com sua voz calma e compreensiva, ofereceu-lhe não apenas a escuta, mas o acolhimento para sua dor e a certeza de que a fé verdadeira não se perdia na fraude, mas se fortalecia na verdade e na resiliência do espírito. Aos poucos, a notícia da presença de Elias e de sua mensagem de esclarecimento se espalhou. Um pequeno, mas determinado grupo se formou. Eram pessoas de diferentes origens e idades. Zé Vaqueiro, um jovem agricultor que buscava cura para a filha doente e havia sido ludibriado com garrafadas mágicas de Valdemar. Maria dos Panos, uma costureira viúva que desejava contato com a mãe falecida. E seu Joaquim, um pequeno comerciante que esperava prosperidade nos negócios e havia pagado por amuletos da sorte que só lhe trouxeram prejuízo. Todos unidos pela dor da desilusão e pela crescente revolta contra a manipulação de Valdemar.
eles compartilhavam relatos de promessas nunca cumpridas, de pedidos de dinheiro cada vez mais abusivos para sessões especiais, rituais de purificação ou amuletos protetores, e da ausência de qualquer amparo real, deixando-os mais pobres, mais vazios e mais desesperançosos do que antes. Elias, com sua sabedoria, paciência e profundo conhecimento da doutrina espírita, os orientava. Ele mostrava que a verdadeira consolação se encontra no estudo do Evangelho, na prece sincera que eleva o espírito, na prática do bem desinteressado e na caridade ativa, e não em ilusões fabricadas para enriquecer poucos. O grupo, agora uma teia de luz em oposição à sombra, começou a planejar com cautela e inteligência como expor a farsa e ajudar a libertar outras vítimas daquela rede de enganos que aprisionava tantas almas em Flores. Elias, que já havia lidado com outros charlatões em sua trajetória, sabia que precisavam de provas irrefutáveis e de uma estratégia que não causasse mais sofrimento. Capítulo 7. A confrontação em praça pública. O grito da verdade e a quebra do encanto. A cidade de Flores estava impregnada de uma tensão palpável. Os murmúrios nas calçadas, antes mornos e sobre o clima ou a colheita, agora giravam em torno dos rumores sobre Valdemar, o estranho que havia chegado de Bodocó e o crescente número de pessoas que pareciam se alinhar a ele. Elias e o grupo de pessoas desiludidas, liderados pela coragem renovada de Zulmira, que havia superado a vergonha para abraçar a verdade, decidiram que era hora de agir abertamente. Escolheram a praça principal, o coração pulsante da cidade, sob a sombra generosa da velha mangueira centenária que parecia testemunhar a história de Flores desde tempos imemoriais. Aquele seria o palco para a verdade vir à tona, sob o olhar atento de todos. No fim de uma tarde abafada, quando o sol, um disco vermelho alaranjado, começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de tons vibrantes de laranja, púrpura e azul profundo, um pequeno grupo começou a se reunir na praça. Elias, com sua voz calma, mas carregada de uma firmeza que ecoava pelos ares, começou a falar. Ele não apontou dedos, não lançou acusações diretas no início, mas explicou, com a clareza dos que conhecem a verdade. Falou sobre os perigos da credulidade excessiva, da fragilidade da fé, quando não fundamentada no conhecimento e na moral, e a importância de discernir a verdade da mentira, sempre pautado pelo amor e pela caridade. Seus olhos compassivos percorriam os rostos curiosos e apreensivos da pequena multidão que começava a se formar, atraída pela novidade. Zulmira, com a voz embargada pela emoção, mas carregada de uma força que parecia vir de sua alma revigorada, deu seu testemunho. Ela não escondeu sua dor ou sua vulnerabilidade. Compartilhou sua dolorosa experiência com as falsas promessas de Valdemar, a angústia de ter sido enganada em sua esperança de contato com o noivo. Em seguida, Dona Severina, que antes se sentia envergonhada por sua ingenuidade, encontrou a coragem para se levantar. Com a voz trêmula, descreveu como foi explorada em sua dor, entregando suas últimas economias, e como a cada promessa vazia, a esperança se esvaía. Outros membros do grupo, Zé Vaqueiro e Maria dos Panos, também se manifestaram, cada um com sua história de engano e prejuízo. A população, que até então observava em silêncio, como quem assiste a uma peça teatral inesperada, começou a murmurar. Os sussurros se transformaram em questionamentos abertos, em murmúrios de reconhecimento e indignação. Valdemar, que circulava pela praça como de costume, aproveitando a movimentação para atrair novos clientes, percebeu a aglomeração e o tom das vozes. Seu sorriso manipulador se desfez, dando lugar a uma expressão de fúria e pânico. Tentou se aproximar para interromper o discurso, gritar que era uma calúnia, que os presentes estavam sendo enganados por um herege, que aquilo era um ataque à sua missão divina. Mas a voz da verdade,
amplificada pelo coro das vítimas que se levantavam para dar seus próprios relatos, ecoava mais forte. Elias, calmamente, exibiu uma das anotações que havia coletado, mostrando os detalhes íntimos da vida de um morador que Valdemar havia revelado em uma sessão. A semente da dúvida, antes plantada por Elias, agora germinava em solo fértil, irrigada pela exposição dos fatos. A farsa, que ele julgava inabalável, começava a ser questionada em público, sob o olhar atento e agora indignado de toda a cidade de Flores. O embate não era de força física, mas de luz contra sombra, de verdade contra mentira, e a luz começava a prevalecer. Capítulo 8. A máscara. Cai. As provas incontestáveis e a fuga apavorada. A confrontação pública na Praça de Flores ressoou como um trovão em céu limpo, reverberando em cada viela, em cada casa. O choque inicial deu lugar a uma onda de indignação que se espalhou como um incêndio incontrolável pela cidade. Aqueles que antes eram céticos ou tinham medo de questionar, agora se sentiam encorajados pela coragem de Elias e dos seus novos aliados. Mulheres e homens que haviam sentido a picada da desconfiança nas sessões de Valdemar, agora se levantavam, dispostos a compartilhar suas próprias suspeitas e a somar-se ao grupo de Elias. A teia de enganos, cuidadosamente tecida por Valdemar ao longo dos meses, começou a se desfazer em fios soltos e emaranhados, expostos à luz do dia. As investigações silenciosas, e agora mais abertas, do grupo de Elias se intensificaram. Com a ajuda de alguns curiosos e de um antigo zelador do casarão, o seu nonato, um homem idoso e de poucas palavras, que se sentia culpado por ter sido cúmplice passivo das fraudes, acharam a central de operações de Valdemar. Descobriram passagens secretas atrás de armários e de um altar improvisado que permitiam a entrada e saída furtiva de espíritos. Na verdade, ajudantes mascarados, que eram jovens humildes da região, ameaçados por Valdemar se não colaborassem. Encontraram objetos que materializavam do nada, como flores secas, pequenos bilhetes psicografados, ou até mesmo moedas antigas que pertenciam aos desencarnados, habilmente escondidos em compartimentos falsos nas mesas ou nas vestes amplas de Valdemar, puxados por fios de nylon quase invisíveis. Mas a descoberta mais contundente foram os cadernos velhos, escondidos sob um falso assoalho em um quarto trancado. Neles, Valdemar havia meticulosamente registrado detalhes íntimos sobre a vida dos frequentadores. Suas dores, seus medos, seus entes queridos falecidos e até mesmo suas posses e dívidas. Cada informação era usada para fabricar as mensagens espirituais e calcular os valores a serem extorquidos. Havia até um cronograma de arrecadação por família. A máscara de Valdemar, que antes parecia tão convincente e inabalável, caiu definitivamente, revelando a crueza da sua exploração. A notícia das provas irrefutáveis se espalhou como rastilho de pólvora. O burburinho se transformou em clamor, em gritos de fraude e ladrão. Valdemar, que antes se mostrava um homem de paz e virtude, agora exibia sua verdadeira face. Um homem agressivo, desesperado, com o olhar de um animal encurralado. Tentou fugir da cidade sob a capa da noite, levando consigo o que pôde de suas últimas arrecadações. Mas a notícia de seus crimes já havia chegado aos ouvidos das autoridades locais. O delegado, inicialmente cético, agora tinha provas concretas. Valdemar conseguiu escapar, mas não antes de ser visto por muitos moradores que o apontaram com raiva e desprezo. Ele partiu apressado em um cavalo emprestado que logo abandonou, deixando para trás um rastro de fé quebrada, bolsos vazios e uma cidade que se sentia violentada. A justiça, embora não chegasse em seu sentido formal de prisão imediata, já havia começado a se manifestar no descrédito público, na perda de sua clientela,
e na certeza de que jamais poderia voltar a enganar aquelas almas. Capítulo 9. O centro da esperança. Renasce, plantando novas sementes e colhendo confiança. Com a queda da influência e a subsequente fuga vergonhosa de Valdemar de Flores, um vácuo foi deixado na alma da cidade. Um vazio preenchido pela vergonha e pela desilusão, mas também uma necessidade urgente se fez sentir, a de curar as feridas da alma daquelas pessoas que haviam sido tão cruelmente enganadas. Elias e o grupo de pessoas que o apoiavam, Zulmira, Dona Severina, Zé Vaqueiro, Maria dos Panos e seu Joaquim, agora fortalecidos e unidos por um propósito comum, não perderam tempo. Eles sabiam que a exposição da fraude era apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho era o de reconstruir a fé abalada e restaurar a esperança em seus corações. Iniciaram um trabalho incansável de apoio e esclarecimento. Elias, com a autorização do padre Ezequiel, um homem de fé sincera que também se sentia ultrajado pela farsa de Valdemar, conseguiu usar o salão paroquial para as primeiras reuniões. Ali, em vez de truques e mentiras, a luz da verdade começou a brilhar. Elias, com sua voz mansa e seu conhecimento profundo, conduzia estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, explicando os princípios do amor ao próximo, da reencarnação, da lei de causa e efeito, e como a verdadeira mediunidade é um dom de Deus para o consolo, o esclarecimento e a elevação moral, jamais para o lucro ou a manipulação. Zulmira, aplicando sua didática de professora, organizou grupos de apoio psicológico e emocional para aqueles que se sentiam traídos. Ela falava abertamente sobre sua própria experiência, suas dúvidas e sua jornada de superação da vergonha, mostrando que não estavam sozinhas em sua ingenuidade e que era possível se reerguer. Dona Severina, antes calada pela dor, agora compartilhava seu testemunho com uma força renovada, inspirando outros a falarem sobre suas perdas e a buscar o verdadeiro consolo. Zé Vaqueiro, com sua filha que milagrosamente começou a melhorar, graças a um diagnóstico médico correto e não às garrafadas mágicas, falava da importância da medicina e da fé real. Ações de caridade, antes prometidas por Valdemar e nunca cumpridas, agora se tornavam realidade. O pouco dinheiro que Elias havia trazido de Bodocó, junto com as doações espontâneas da comunidade e a coleta de alimentos e roupas, foi usado para comprar alimentos, remédios básicos e materiais de higiene para os mais necessitados, muitos deles as próprias vítimas da fraude que haviam empobrecido. O pequeno centro espírita, Amanhecer na Caridade de Bodocó, estendeu seus laços a Flores, enviando voluntários para ajudar nas aulas de alfabetização de adultos e nos cursos de artesanato, oferecendo uma rede de apoio e solidariedade. Elias, com sua sabedoria e paciência, ajudou as vítimas a entenderem que a verdadeira fé não residia em milagres encenados ou em promessas vazias, mas no amor incondicional, na busca pelo autoconhecimento, na prática do bem e na incessante evolução espiritual. A fé, antes abalada pela fraude e pela desilusão, começou a se reconstruir sobre bases sólidas e verdadeiras, guiadas pelos princípios da doutrina espírita que Valdemar havia tão descaradamente deturpado. Era um verdadeiro renascimento da esperança genuína em Flores, um broto verde em solo árido, alimentado pela verdade e pela compaixão que brotavam nos corações dos seus habitantes. Capítulo 10. A luz no sertão. O legado de Flores e o amanhecer contínuo. Com o passar dos meses, a ferida aberta em Flores, que parecia tão profunda, começou a cicatrizar. A memória das artimanhas de Valdemar, antes um peso de vergonha e tristeza, transformou-se em uma lição valiosa, um lembrete amargo, mas necessário, da importância do discernimento. A comunidade, agora mais atenta, mais resiliente e fortalecida em sua fé verdadeira,
aprendeu a distinguir os verdadeiros mensageiros da paz e do consolo daqueles que se aproveitam da fragilidade e da dor alheias para lucro próprio. O antigo casarão de Valdemar, que antes era um palco de ilusões sombrias, foi finalmente adquirido pela prefeitura com recursos da própria comunidade e doações de fora, e transformado em um vibrante centro comunitário. Era um espaço de aprendizado e confraternização, com uma pequena biblioteca recheada de livros de estudo e ficção, salas para cursos profissionalizantes de bordado, costura e carpintaria, e um espaço amplo para as reuniões do grupo de estudos espíritas que crescia a cada semana. Tornou-se um símbolo da vitória da verdade sobre a ilusão, da luz sobre a sombra, um farol de conhecimento em meio à aridez. Elias, vendo o trabalho florescer, as almas se reerguerem e a esperança brotar novamente nos corações de Flores, sentiu que sua missão principal ali havia sido cumprida. A gratidão da comunidade era imensa. No dia de sua despedida, a praça estava cheia. Dona Severina, com a voz embargada pela emoção, entregou-lhe um lenço bordado com as iniciais de Amanhecer na Caridade. Zulmira, agora uma líder respeitada na cidade, agradeceu-lhe com um abraço sincero, prometendo que a obra continuaria. Com a bênção e o carinho da comunidade, que o considerava um verdadeiro anjo de luz, Elias retornou a Bodocó, seu lar, com o coração em paz e a alma leve, mas com a certeza de que a semente que plantara germinaria e daria frutos. Valdemar, soube-se anos depois, continuou sua vida de enganador em outras cidades do interior, sempre fugindo das autoridades e da revolta das pessoas que lesava. Sua vida se tornou uma existência de constante fuga e desconfiança, sem um lar, sem paz. Uma forma de justiça se cumpria em sua própria solidão. O pequeno centro espírita Amanhecer na Caridade, em Bodocó, e o novo núcleo de estudos e caridade que floresceu em Flores, com Zulmira e Dona Severina como pilares fundamentais, tornaram-se faróis de esperança e luz não apenas para suas cidades, mas para todo o sertão pernambucano. Eles não apenas ofereciam o consolo e o esclarecimento da doutrina espírita, mas também se tornaram centros de apoio social, ensinando ofícios, promovendo a educação, distribuindo alimentos e oferecendo um porto seguro para aqueles que buscavam amparo material e espiritual. A história de Valdemar serviu como um aviso, uma lembrança dos perigos da fé cega. Mas a história de Elias, de Zulmira e a resposta unida da comunidade de Flores se tornaram um legado. A certeza de que o caminho do bem, embora por vezes árduo e repleto de desafios e provações, é sempre o mais verdadeiro, o mais duradouro e o mais recompensador, iluminando as vidas daqueles que buscam a verdadeira essência da espiritualidade e a compaixão em cada gesto. O sertão, antes palco de lamentos e de seca, agora cantava a melodia da fé renovada, da solidariedade e da fraternidade que resistem a qualquer aridez.